Olá pessoal, eu sou Jonas, Sindicato de Jornalistas, os sindicatos dos jornalistas e radialistas e a Comissão de Empregados tomaram a iniciativa da gente criar esse espaço por meio do vídeo para tirar algumas dúvidas em relação ao plano de carreiras e a revisão do plano de carreiras que está em curso agora. A gente já tem um processo que começou no ano passado, era para ter uma proposta final agora por volta de março e abril, mas os sindicatos ainda não receberam. É por isso que a gente está ampliando o esclarecimento das pessoas sobre o processo, para que a gente possa se mobilizar para cobrar um plano de carreira que valorize os trabalhadores. A gente apurou e foi atrás de alguns empregados da empresa para que eles expusessem as suas dúvidas em relação ao plano. Eu vou responder muito rapidamente aqui, mas a ideia é que a partir disso outras pessoas possam mandar para a comissão, para os sindicatos, as suas dúvidas para que a gente possa esclarecer tanto como funciona o plano hoje, quanto aquilo que a empresa já nos informou de proposta, que não é nada acabado, porque a gente ainda não recebeu a proposta final, quanto aquilo que os sindicatos e a comissão estão propondo. A primeira pergunta coloca aqui uma colega da empresa que diz que é editora e nunca recebeu nada além por desempenhar essa função. Na discussão do plano, os sindicatos e a comissão defenderam, junto à FIA e junto à empresa, a instituição de uma coisa chamada função técnica. Hoje a empresa tem uma gratificação por desempenho, a GDAC, e isso é dado de maneira discricionária. O que a gente quer? A gente quer que para determinadas funções, editor-chefe, chefe de reportagem, editor, funções de maior responsabilidade, que você tenha uma remuneração adicional para que a pessoa desempenhe aquela função. Mas pela apresentação que a FIA fez para a gente, o número ou as atividades que foram escolhidas para merecerem a função técnica são pouquíssimas atividades. No caso do jornalismo seria só para editor-chefe e âncora apresentador, se não me engano, mas mais uma vez destacando, não temos ainda a proposta acabada, a proposta final com a qual a direção da empresa está trabalhando. A segunda pergunta coloca aqui por que não se leva em consideração a antiguidade no plano de carreira. Vale destacar, no nosso plano atual, existe uma proporção para promoção por mérito e por antiguidade. Qual é o problema? É que do dinheiro reservado para a promoção, só 5% é utilizado para a promoção por antiguidade e 95% é utilizado para a promoção por mérito. Com isso, na prática, a gente quase não tem promoção por antiguidade. Qual que é a defesa que os trabalhadores estão fazendo e qual foi a proposta apresentada num documento? Que haja um gatilho automático de 3 em 3 anos, ou seja, que a cada 3 anos a pessoa suba uma referência e que a promoção por mérito seja um complemento a isso. Por exemplo, eu entrei na empresa em 2014 e em 2017 eu posso subir da primeira referência para a segunda referência automaticamente. Mas se eu for promovido em 2016, eu subo da primeira para a segunda em 2016 e aí em 2017 eu já iria da segunda para a terceira. Destacando, essa é uma proposta dos trabalhadores, mas a empresa ainda não deu a sua resposta. A terceira pergunta coloca aqui por que a formação e a qualificação profissional não são levadas em consideração. Na proposta feita pelos trabalhadores e apresentada à empresa, há a previsão de uma gratificação por qualificação, que é uma defesa inclusive da Confederação dos Servidores Federais e que é trabalhado já em alguns planos de carreira no serviço público. Ou seja, você cria pontuações para determinados cursos, para o reconhecimento de graduação, mestrado, doutorado, e aí aquela pessoa, quando atinge uma determinada pontuação, que isso é algo a ser construído junto com os trabalhadores e com a gestão da empresa, ela teria uma remuneração adicional. Então, por exemplo, se a pessoa atinge o nível mínimo de pontuação, ela teria uma remuneração adicional de R$300. Se ela se qualifica mais, faz mais cursos, tem o seu título reconhecido em uma coisa que tem relação com a empresa, não adianta fazer mestrado uma coisa que não tem nada a ver com a empresa, mas se tem relação que aquele título seja reconhecido, aí ela ganha uma remuneração além disso e vai subindo em 3 níveis. A terceira pergunta coloca aqui, a quarta pergunta coloca: o plano vai respeitar a legislação de jornalistas e radialistas? Essa é uma defesa muito importante dos trabalhadores. Tanto jornalistas quanto radialistas vêm batendo na tecla, junto à direção da empresa e junto à FIA, de que independentemente de quais serão os cargos, que as legislações precisam ser respeitadas. As funções da legislação de radialista precisam ser respeitadas, a legislação de jornalista também precisa ser respeitada e no caso dos jornalistas, os sindicatos têm
feito uma defesa adicional que é manter a exigência da obrigatoriedade do diploma para aquelas pessoas que forem exercer a atividade de jornalista aqui dentro da empresa. Uma outra pergunta coloca: como o plano de carreiras tratará as atividades de sonoplata e operador de áudio? Não sabemos, porque a gente ainda não tem a última versão. O que a gente sabe, pelo que a FIA já nos apresentou, é que você teria uma trajetória para, a partir do momento em que você vai evoluindo na sua carreira, você poderia ir, exemplo, se você entra como auxiliar, de auxiliar você pode passar para operador de câmera, de operador de câmera você pode passar para editor de imagem, de editor de imagem você pode passar para finalizador e assim por diante. A nossa defesa é de que essa evolução na carreira é interessante, mas ela não pode ser algo obrigatório, porque uma pessoa pode querer ser sonoplasta na empresa por toda a sua carreira dentro da empresa e ser um ótimo sonoplasta, porque nós precisamos de pessoas com muita qualificação em cada uma das atividades que elas fazem. Então, na defesa dos trabalhadores, deve haver a possibilidade tanto da pessoa ir galgando e ir mudando de atividade para evoluir na carreira, quanto a possibilidade da pessoa ficar na sua atividade, se ela quiser ser sonoplasta, se o jornalista quiser ser produtor e não quiser virar outra coisa, editor, repórter, ele tem que ter o direito de fazer isso e ainda assim evoluir na carreira. Por fim, aqui a última pergunta dos colegas aqui do DF coloca: o que o novo plano trará de diferente? Não sabemos. Essa é a grande pergunta. Os sindicatos vêm cobrando junto à direção da empresa, foram enviados ofícios recentemente para que a empresa possa apresentar, não apenas aos sindicatos, mas aos trabalhadores, qual é essa proposta final. Porque a defesa dos sindicatos da comissão é clara. Esse plano tem que ser para valorizar os trabalhadores. Se não for para isso, nós temos que continuar debatendo, continuar discutindo até chegar a um plano que possa de fato cumprir essa função. Esse é apenas o primeiro de vários vídeos que a gente vai fazer. Coloque no Sou Mais EBC ou mande para a comissão de empregados ou para os sindicatos as suas dúvidas para a gente continuar respondendo. E em breve, agora pelo fim do mês de abril e início do mês de maio, os sindicatos da comissão vão chamar uma assembleia para que a gente possa debater a questão do plano de carreiras, esclarecer mais dúvidas e tirar uma estratégia de mobilização.